Você tem a impressão de que seu cachorro entende tudo que você fala? Ao mesmo tempo, às vezes você tem a impressão de que ele te ignora ou não está entendendo nada. Será que ele não está entendendo? Será que ele está te ignorando? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre o vocabulário dos cães e a capacidade de aprendizado deles. Eu sou o Juliano Sanches e eu te ajudo a enxergar o mundo através dos olhos do seu cão. E a descoberta mais importante para a gente chegar nas conclusões que a gente tem hoje começaram por volta dos anos 90. Você vê como é recente os estudos sobre comportamento de cães. E um pesquisador chamado Stanley Coren, ele ficou com essa pulguinha atrás da orelha e queria saber, quanto será que esse bichinho todo fofinho ali, que convive com a gente, consegue entender, consegue aprender. E ele teve a grande ideia de pegar os testes que eram feitos com crianças e adaptar eles para os cães. Por que adaptar? Porque os cães, eles têm habilidades que as crianças não têm e as crianças têm habilidades que os cães não têm. Crianças têm, por exemplo, mais habilidades motoras, eles podem falar. E os cães já têm habilidade física, mas ao contrário das crianças, eles não têm a habilidade motora. Então, os testes tiveram que ser adaptados. E aí ele começou a fazer testes para saber o quanto esse cachorro conseguia aprender palavras, quanto ele conseguia entender essas palavras. E esses testes, eles foram feitos de uma maneira em que o cachorro, ele começava a entender as palavras e associar, realmente o que eram aqueles objetos e distinguir um do outro. E depois de um tempo de fazer essas pesquisas, apareceu um cachorro, um border chamado Rico, que ele aprendeu por volta de 200 palavras. Incrível, né? E até aí se achava que o máximo eram 200 palavras. E também fizeram um teste muito legal com esse cachorro, né? Porque eles pensaram, bom, será que ele só entende as palavras, né? Será que ele realmente está entendendo? Ele foi só condicionado? E eles colocaram os objetos todos dentro de um quarto e começaram a pedir esses objetos para o cachorro. E o cachorro ia lá, buscava o objeto, trazia. E o que eles fizeram? Eles colocaram um objeto lá dentro que o cachorro nunca tinha ouvido falar esse nome. E ele nunca tinha visto esse objeto. E a grande questão é, será que esse cachorro vai realmente buscar um objeto que ele nunca ouviu a palavra, que ele nunca viu? Será que ele ia excluir todos aqueles que ele já conhecia? E foi aí que foi observado o quanto realmente eles são capazes de raciocinar. E o cachorro foi lá e buscou esse objeto que ele nunca tinha visto, que ele nunca tinha ouvido falar o nome. E aí foi concluído realmente que eles aprendem também por associação e por exclusão. Além de aprender as palavras, os cães aprendem também conceitos, como bola, como texturas, tamanhos. E através desse estudo, fazendo a comparação, como o estudo era feito para crianças, os cães conseguiram atingir o nível de uma criança de 2 anos a 2 anos e meio. E não só em relação ao aprendizado, ao vocabulário, mas também em relação às emoções. Então os cães têm sim emoções comparadas a crianças de 2 anos a 2 anos e meio. E mais para frente eu vou te falar um pouquinho o que isso tem a ver em relação à maneira que a gente vai ensinar eles. Depois disso, veio um pesquisador chamado John Pilley, um psicólogo aposentado com uma Border Collie, que trabalhou muito para aumentar esse vocabulário. Ou seja, os cães têm uma capacidade de expandir ainda essa inteligência, esse aprendizado. Eles acabam rompendo barreiras, rompendo limites. Por isso que é muito importante ensinar os cães, dar atividades para que eles pensem. É o que faz eles se sentirem mais felizes, mais amados, e é a maneira de você interagir com eles. Então, esse pesquisador chamado John Pilley e sua Border Chaser conseguiram atingir a marca de 1.022 palavras. Você imagina, 1.022 palavras é muita coisa. Então é praticamente uma fluência, Você saber mil palavras em um idioma, você já consegue se comunicar bastante. Então imagina isso no nosso dia a dia com o cachorro. O cachorro realmente entendendo tudo aquilo ao nosso redor, ao nosso cotidiano, à nossa rotina. É possível sim, basta se dedicar.
Então, voltando à pergunta do começo do vídeo, será que realmente eles entendem? Depois de você ter essa informação de que eles aprendem até 200 palavras, será que eles entendem mesmo? Será que eles são ignorados? Você só vai ter certeza disso se realmente o seu cachorro entendeu aquela palavra em determinado tipo de situação, você tem certeza que ele entendeu, e se em alguns momentos aquela palavra ou aquele comando que você está dando não é tão interessante para ele, como uma criança de 2 anos a 2 anos e meio agiria diante da mesma situação. E o que a gente tem que levar em consideração também, fazendo essa comparação, é o como a gente educa os nossos cães. O como eles realmente entendem e como a gente vai querer fazer com que eles entendam o que a gente quer. Porque se a gente não entender realmente como passar o conhecimento para eles, a tendência é que a gente acabe usando metodologias que vão levar a gente para um caminho em que não leva em consideração as emoções dos cães. E a gente já viu, diante desses estudos, que é muito importante. Então imagina, quando você ouvir falar sobre usar um enforcador, dar tranco no cachorro, querer mostrar quem é que manda, fazer com que fosse a mãe, chacoalhar o filhote, usar colar de choque, assustar o cachorro. Imagina, se você tivesse com uma criança ali do seu lado e ela fosse fazer alguma coisa que você não quisesse, você assustar cachorro, você assustar a criança. Imagina, você acha que é justo isso com uma criança? Por que com o cachorro é justo, então? Aos meus olhos, não é coerente educar um cachorro que a gente tem consciência de que tem as emoções, né, e o entendimento de uma criança de 2 anos da mesma maneira que a maioria das pessoas educam hoje em dia. É importante você entender isso, porque quando você começa a enxergar, né, com os olhos do cão, e se imaginando ali como se você fosse uma criança de 2 anos, será que você gostaria de ser educado da maneira que você tem educado o seu cão? Para, pensa e reflita. Existe um caminho muito mais fácil e muito mais tranquilo de você se comunicar com seu cachorro e de forma prazerosa.